Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço. Desde já eu peço seu like, claro, evidente. Você, se puder compartilhar também, compartilha o nosso link nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram. E se você gostou do conteúdo, não conhecia o canal, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Somos mais de 4.000 inscritos, família crescendo e você com certeza vai se inscrever. Meus amigos, a pauta é a seguinte. Fez falta este jogador aqui, que eu vou colocar na tela? Ele fez falta no jogo do Bahia contra a equipe do Operário 2-2. Tá aí, mãozinha de tetra do Nordeste naquele título. O Daniel fez falta ao Bahia. Meus amigos, no sentido macro, a gente pode até dizer que não sentiu falta. Especificamente aqueles torcedores que não gostam do Daniel, que a gente sabe que existe, mas com certeza nós temos alguns torcedores que ainda gostam do futebol do Daniel. Então, nós temos uma parte que não gosta, outra que gosta. Meus amigos, aqui nós não queremos fazer o confronto daqueles que gostam do futebol do Daniel e aqueles que não gostam. Não é este caso. A questão está muito ligada a o jogador com o atual elenco que nós temos. Ele fez falta no jogo contra o Operário? Eu me preocupo em falar em atual elenco porque é evidente que eu gostaria que no nosso time, o Esquadrão de Aço, tivesse um Messi da vida. Mas a partir do momento que nós estamos com o elenco fechado e que não há possibilidades mais de contratações e que o elenco que está aí vai até o final, nós temos que analisar com o que nós temos e não o que na realidade o que nós queríamos. São dois debates. A gente poderia fazer um vídeo aqui analisando um meio de campo que nós queríamos, mas na realidade é o que nós temos. Então nós temos que nos ater a isso. Meus amigos, o Daniel é o seguinte, talvez em termos de fundamento, por exemplo, o Daniel fez falta no Bahia porque o Bahia errou muitos passes e o Daniel tem uma certa assertividade. É neste fundamento de finalização, o Daniel não jogou no Bahia e aí o Bahia finalizou menos. Meus amigos, se a gente fizer um retalho da partida, nós vamos observar que o Daniel fez falta sim em algum aspecto importante do jogo. A saída do atleta muda o movimento do time, mudou a movimentação do Bahia. E aí eu vou trazer o nosso primeiro parâmetro para análise. Com a saída do Daniel, o Ederson fez um ataque com 3 atacantes. Nós fizemos um 4-3-3. E tá na tela, como eu gosto de falar. Tá aí na tela, como eu gosto de falar. Marco Antônio aberto do lado esquerdo fez um jogo muito ruim. O Jacaré se movimentando bastante do lado direito, mas também trafegou pelo lado esquerdo. E o Davó fazendo aquele papel central de centroavante com um pouco mais de movimentação também. Então nós temos aí um 4-3-3. Muito provável que se o Daniel estivesse no jogo, ele estaria no jogo e o Bahia entraria no 4-4-2 com o Goulart um pouquinho mais à frente, que a gente poderia interpretar também em um 4-3-1-2. A gente poderia fazer esta interpretação. Ou um 4-2-2-2, sendo que o 4-2-2 volantes, o 2 Goulart e Daniel e outros 2 Vitor Jacaré e Matheus Davó. Mas, meus amigos, a opção que o Ederson fez foi pelo 4-3-3 e está nítido aí o Marco Antônio aberto do lado esquerdo. O meio de campo do Bahia tem a movimentação do Ricardo Goulart, também mais centralizado, dando a opção no ataque, Lucas Mugni e o Patrick de Luca. Meus amigos, tá vendo esse quadrado vermelho? Ele não tem um espaço em branco? Pronto. A saída do Daniel neste jogo do Bahia, ele não pôde jogar. Houve uma diferença na movimentação do Esquadrão de Aço, na busca pelo espaço do Bahia. Este setor que está aí no quadrado é um espaço vazio. O meio de campo do Bahia, Ricardo Goulart não ocupou, Lucas Mugni também não ocupou, Patrick não. Este é o último terço. É aí aonde o Daniel trabalha. O Daniel na equipe do Bahia e no Campeonato Brasileiro Série B é um dos jogadores que tem mais assertividade neste último passe aí, neste último terço. O último terço,
a assertividade do Daniel é maior. Ele fica muito nesse setor, na qual o Bahia não ocupou. Tá vendo os atacantes? Só o Vitor Jacaré que esteve um pouco a mais ali na movimentação do Jacaré, talvez até buscando esse espaço, né, que o Bahia não preenchia. Tá aí o Marco Antônio, tá aí o Matheus Davó. Vou voltar aqui e mostrar de novo, tá vendo aí? Ó, faltou a movimentação nesse espaço, né? Wendel, se isso foi o prejudicial para o Bahia empatar o jogo ou jogar tão mal assim, principalmente no segundo tempo, não saberia dizer. Mas há sim uma diferença no Bahia com o Daniel na ocupação deste espaço, que é muito importante estar aí, sabia? É aí que você dá o último passe e coloca o jogador na cara do gol, é aí que você controla e inverte jogadas. O Daniel fez falta nisso, nesta inversão de jogadas. O Daniel poderia apoiar o Patrick de Luca na saída de bola, que no primeiro tempo ficou muito ligado à saída de bola com o Ignacio, que errou demais na saída de bola, demorava, a equipe do Operário encaixava, porque a demora na saída de bola faz com que o adversário encaixe na marcação. E aí, meu amiguinho, ele fez falta, porque você poderia ora sair com o Daniel, ora sair com o Patrick, e aí confundia a saída de bola, podia sair pelos laterais, mas ficou muito, principalmente no primeiro tempo, uma saída de bola com o Ignacio ou com o Gabriel Xavier. Ambos erraram demais. Não foi somente na marcação que os dois zagueiros do Bahia fizeram um jogo ruim, não somente na marcação, mas também na saída de bola. Pela demora, por não ter o cacuete de saída de bola, eles atrasaram demais essa saída e o Operário encaixou na marcação e os jogadores tiveram muitas dificuldades. Meus amigos, tá vendo esse espaço vazio? Quem ocupa ele? Acabei de falar, né? Tá aí na tela. Eu peguei os jogos do Daniel na Arena Fonte Nova, beleza? Porque a postura do Bahia quando joga fora de casa é diferente. Eu já falei aqui várias vezes, né? Vocês que me acompanham, que nós temos dois Bahias. O Bahia da Arena Fonte Nova e o Bahia quando joga fora da Arena Fonte Nova. Então eu trouxe para justamente mostrar a diferença do Daniel jogando na Arena Fonte Nova. Ó o espaço. Ó o espaço. Tá vendo aí, galera? Tá vendo aí? Tá massa essa análise, não tá? Não tá massa? Bahia CSA, Bahia Ituano, Bahia Tombense, Bahia Vasco. Não tá massa? Isso é para ajudar a todos os nossos amigos torcedores a ter uma análise com relação ao futebol. É evidente que eu entendo e sei que muita gente não gosta do futebol do Daniel. Eles têm a justificativa. Tem muita gente que gosta do futebol do Daniel, também tem a justificativa. Mas aqui é mostrar os fatos. Mostrar como funciona a equipe na sua movimentação com o Daniel e como funciona sem o Daniel. Epa, tô dando spoiler. Sem o Daniel. Tá vendo aí? O espaço vazio não está sendo preenchido por nenhum deles. Por nenhum deles. E aí quando você vê o jogador, tá aí a movimentação do atleta, no mesmo espaço que eu mostrei. Este jogador fez falta no jogo com o Operário, no sentido da movimentação. O jogo do Bahia ficou mais dinâmico, o Bahia ganhou velocidade, o Bahia acertou mais passes, é uma outra história. Mas na movimentação e aonde o atleta está, se o Bahia tivesse esse jogador Daniel, poderia virar o jogo, poderia ter vencido, poderia ter perdido, não sabemos, a história já ficou lá, Operário 2, Bahia 2. Mas que esse atleta, em termos de movimentação, fez falta, sim. E o Wenderson tem culpa nesse negócio, porque ele poderia ter preparado um atleta para justamente poder jogar neste movimento na ausência do Daniel. Este movimento é muito importante, é importante ter um atleta aí. As grandes equipes do futebol brasileiro colocam os jogadores nesta área, fazendo esse tipo de jogo, ali no último terço, para articular as jogadas do ponto final, naquele passe. Muitos, a maioria deles. E sem o Daniel, o Bahia não teve esse jogador ali. O Wenderson poderia ter preparado sim. O Wenderson poderia ter preparado o Gregory desde aquele jogo contra o Vila Nova. O Gregory poderia ser esse jogador e faz essa função. No jogo contra a Ponte Preta, por exemplo, ele deu este passe para a infiltração do Jacaré e o gol do Davó. Ele estava neste movimento, principalmente nesse movimento onde o Daniel está no jogo contra o Vasco da Gama. Então, se o Wenderson preparasse esse atleta, poderia sim a gente tê-lo. O Patrick Veron entrou muito bem, basicamente fazendo essa ocupação de espaço do lado direito, na verdade, trabalhando aquele espaço, tentando jogar nesse espaço. Mas, infelizmente, foi um atleta que está entrando agora, que poderia ter tido mais chances para justamente, quando entrar,
já ter mais personalidade. A famosa casca grossa. Então é isso que o Bahia tem que fazer nesses jogadores que estão em transição da base para a equipe principal. As minutagens aos poucos, passando confiança, sentindo o torcedor do Bahia na Arena Fonte Nova e ganhando aquela casca fundamental para, em momentos como este, da necessidade de um jogador que pudesse ocupar este espaço, o Bahia pudesse ter 2 atletas que são promissores. Meus amigos, está muito na cara que o Patrick Veron é o jogador que o Anderson gosta, né? Até porque no banco de reservas não estava nem o Gregory e nem o Miqueias, que na minha opinião são 2 jogadores promissores também. O banco de reservas do Bahia tinha o Patrick Veron, tinha o Rezende, o Emerson Santos, mas não tinha o Miqueias, não tinha o Gregory para lá. Então, o Patrick Veron vem tendo oportunidades e tomara que o Anderson dê continuidade a estas oportunidades, se possível, para esses 2 jogadores que estão aqui, que poderiam ter feito esse papel com qualidade, porque já mostrou pra gente que as tem. Então, meus amigos, você vai jogar duro e arrebentar no like. Você vai jogar duro e compartilhar o nosso link nas suas redes sociais. Você vai jogar duro e com certeza vai se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela participação. Quem sabe você acompanhou o vídeo até o final? Se você não acompanhou, você ganhou mais um pouquinho de reflexão com relação ao futebol. É bom a gente falar sobre isso, né? Ocupação de espaço. O Daniel fez falta ao Esquadrão de Aço? Sim. Na ocupação de espaço, sim. Faltou aquele jogador ali no último terço, como nós estamos vendo. Agora, se o resultado seria melhor, aí é uma outra história, porque há jogos também que o Daniel não ocupou muito aquele espaço. São os 4 últimos jogos do Bahia na Arena Fonte Nova, beleza? Então, valeu, galera. Forte abraço. Até o último conteúdo. Até o último, não, até o próximo conteúdo. Forte abraço a todos vocês. Valeu.